exemplo para as outras nações. Tanto que o Senhor diz a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, a nação de Israel foi colocada como uma nação para ser espelho. E ela estava cercada de deuses estranhos, de hábitos satânicos e tudo muito feio. Mas Deus separou. E então a família é a mesma coisa. A família é um chamado de Deus, é um propósito de Deus, é uma instituição divina que vive no mundo rodeado de tudo aquilo que não presta. E por isso o Senhor diz: no mundo tereis aflição, porque o mundo é ruim. E nós, como espelho, assim como nação de Israel, como espelho para a sociedade, nós precisamos mostrar para a sociedade que o nosso amor, que o nosso carinho em família é diferente, e atrair essas famílias para Deus. Então, a forma como nós vivemos, não só em família, mas todas as formas que nós vivemos, deve ser diferente, deve ser conforme a vontade de Deus. Israel, como todo mundo, sempre errou, e sempre que errava, ela precisava ter um acerto com Deus, né? Lá em Lamentações diz assim, né? Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Então, sempre que Israel se perdia, havia um tempo de tratamento, e depois um tempo de restauração, e um tempo de esquadrinhar os caminhos. A família, ela não é diferente. Nós não acertamos sempre. Não somos perfeitos. Nós temos muitas falhas, nós temos muita fraqueza, mas nesse meio, nós temos Deus. E todos os dias nós precisamos esquadrinhar os nossos caminhos e buscar sempre fazer a vontade de Deus. Seguir junto não é fácil. O Senhor Jesus disse assim: se dois pensar diferente, não tem como prosseguir. Então, como casal, nós precisamos, para prosseguir, ter o mesmo pensamento. E esse mesmo pensamento, o pensamento maior é Deus, né? A gente viu aqui o pastor falando sobre o descarte humano, né? E o descarte humano sempre teve, né? As pessoas não servem mais para trabalhar, mandam embora, né? As pessoas não têm a mentalidade boa, vai para o hospício, e assim descarta. E hoje nós estamos vendo, né, o descarte familiar. É muito triste, né? Hoje muitos casais que não faz parte da linhagem de Deus, eles estão casando já com a intenção de que, se não der certo, mas para nós não existe isso, né? Os homens cristãos valorizam muito as mulheres, né? Deve ser assim, porque também dá um trabalho danado para arrumar uma, né? E a gente ora e não aparece, e ora e não aparece. Aí quando aparece, a gente, tá tudo resolvido, aí esquece tudo. E mesmo as irmãs, né? As meninas ficam aí, eu preciso de um noivo, né? E tá difícil, né? Aí quando arruma, fica feliz da vida, vai viver a vida inteira junto. Porque foi processo de oração. Porque às vezes a aparência não ajudou muito. Que é o meu caso. Né? Então a oração resolveu. Então quando a gente tem uma esposa, realmente foi Deus quem deu. Amém. Amém, verdade.
E se foi Deus quem deu, a gente deve então cuidar. Cuidar, a gente deve zelar, porque não é só um processo humano, é um processo divino. Nós temos um milagre na nossa vida que é muito grande e que só pode ser realizado esse milagre a dois, que é o milagre da reprodução. O Senhor disse assim, crescei e multiplicai. Então o milagre só é feito quando se une. Que coisa interessante, né? Só quando se une, né? E então ali nasce uma vida. E o Senhor disse assim, os filhos são herança do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que os filhos é para a gente. Os cristãos devem ter na mente que os filhos não são para nós. Os filhos são para Deus. Eles são herança do Senhor. Às vezes a pessoa confunde o texto, fala assim, o Senhor me deu um filho, é herança, né, que o Senhor me deu. A herança não é sua. A Bíblia fala que a herança é do Senhor. Então eu já estou com 65 anos, vou fazer 65 anos, o nosso processo de reprodução já parou, né? A irmã falou também, aqui também. Mas o que a gente produziu até aqui, são o que a gente vai deixar para louvar o Senhor da agora para frente. Então é por isso que os filhos são herança do Senhor. Você vai descer a sepultura, sua alma vai subir para a glória eterna, mas você deixou uma herança para o Senhor. Ele ainda vai ser louvado, ele ainda vai ser glorificado pela semente do teu amor, pela semente da tua união, pelo milagre de Deus na sua vida. Então você precisa levar muito a sério, né? Tinha um irmão que levava muito a sério. Ele tinha 7 ou 8 filhos. Então ele queria realmente deixar a herança para o Senhor. Mas ele estava passando um problema financeiro, né? E uma irmã sábia chegou até ele e disse assim, irmão, por que você arrumou tanto filho assim? Agora você está aí passando apertado. Aí o irmão falou assim, Deus falou, é crescer e multiplicar. Aí a irmã falou para ele, mas essa tarefa não é só sua, não? Não é só sua. Então não pense também que é só você. Como Israel, né, a menina dos olhos de Deus, era para ser um exemplo para a sociedade, assim também é a nossa vida. A gente deve ser um exemplo para a sociedade, sempre seguindo juntos. Sempre seguindo juntos. Né? A gente orou muito pela vida da irmã Vanessa, na época que ela ficou ali internada, né? Foi um momento difícil, eu conversava com a minha esposa e dizia, bem do céu, como é que esse casal aguenta? E o pastor Daniel punha lá assim, eu fui ver a Vanessa, e a Vanessa está assim, a Vanessa está assim, e a Vanessa está assim, olha irmão, tal. Eu fiquei olhando, puxa vida, quantos casais, em momentos difíceis, deixam os seus parceiros para trás. Mas isso no meio do povo de Deus não acontece, não. Não pode acontecer. É possível de acontecer, como a gente acabou de ver aqui, mas não deve ser assim, né? Nós devemos unir cada dia mais, né? E a comunicação é importante, né? Eu aprendi nesse tempo que a comunicação é muito importante. A gente tinha uma gata, a chamava China, uma gata branca. Pensa numa gata encrenqueira. E a minha esposa tem alguns gatos, né? Alguns. Eu tenho 10 dentro de casa, 5 no telhado e mais 3 na esquina. E eu estava embirrado com aquela gata e eu peguei e falei para ela assim, você pega essa gata e some com ela. Aí ela ficou uns 3 dias sem falar comigo. Aí eu falei assim, mas por que você não está falando comigo? Ela falou assim, você mandou eu sumir com a gata? Sumir junto com a gata? Eu falei, não, era só a gata só. Era sumir
com a gata, não com a gata. Sei lá, nem sei como é que faz esse negócio. Cada vez que quer explicar, fica pior. Então a comunicação é muito importante. Muito importante você dizer para a sua esposa: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sempre vou estar aqui. Né? Tem uns que são românticos, né? Outros nem tanto. Eu, no caso, não sou muito romântico. Mas a minha esposa tem a certeza de que eu estou aqui. Eu estou aqui e sempre vou estar aqui. Né? Então, como Israel, nós precisamos brilhar. Nós precisamos ser diferentes. Né? Aí o Senhor fala que a mulher, né? Que a mulher, ela precisa exceder ao valor de um rubi, né? E a coisa mais difícil é você ver isso, né? Difícil mostrar que você vale mais que o rubi, né? E você deve exceder a sabedoria também. Olha, aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Como é que consegue uma mulher dessa? É muito, né? Sábia, inteligente, ajudadora, tudo mais. Aí alguém disse assim, numa palestra, alguém disse assim: a mulher sábia que excede o seu valor aos rubis, o homem não a encontra. Eu falei, pronto, agora eu fiquei assim, nossa, e agora? Né? Aí ele disse a frase: é Deus quem dá. A mulher que excede ao rubi, o homem não encontra. É Deus quem dá. Então o seu marido olha para você e fala assim: caramba, como é que eu vou arrumar uma mulher que tem o valor de um rubi, se eu já tenho essa aqui? Como é que eu vou fazer? Né? Aí a solução está na esposa, que deve em Deus exceder o seu valor, porque quem faz, a mulher que você não tem, ela pode aparecer na pessoa da tua esposa, no momento em que ela decidir exceder o seu valor diante de Deus, no momento em que ela exceder que ela vale mais do que rubi, porque Deus a transformou, porque Deus a fez assim, porque Deus mudou o coração dela. Então a mulher que você procura, o homem que procura, pode estar dentro da tua esposa, escondida dentro da desvalorização humana. Então a mulher, ela precisa buscar esse valor, porque nós, os homens, não vamos encontrar. Se Deus não a trazer, a gente não vai encontrar. É por isso que os homens valorizam muito as mulheres, né? Os cristãos. É difícil amar, ainda com valor desse. Aí ficou difícil mesmo. Então nós precisamos encarar que nós devemos ter o valor que Deus quer que nós tenhamos. E esse valor é que vai fazer a diferença. Esse valor é que vai fazer a diferença. E os homens precisam voltar a ser o que Deus quer. Porque se não for assim, a gente não consegue caminhar junto, a gente não consegue ser romântico, a gente não consegue, né, dar presente, a gente não consegue. A gente precisa voltar o que é Deus quer para a nossa vida. E o homem que sustenta, o homem que vai fazer esse valor realmente recompensar ou ser agradecido diante de Deus, é o homem que está na presença de Deus. Né? Salmos capítulo 1, né? Eu tô enxergando errado aqui, mas é porque saiu a lente do óculos, ó, eu não tinha visto. Estou vendo que está tudo atrapalhado aqui. Está faltando uma lente aqui.
A idade chega, né? Visão vai embora. Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3. É bem conhecido, né? Vou ler aqui, os irmãos. Se eu conseguir. Mas eu acho que eu consigo. Eu não tenho as vistas fracas. Eu tenho os braços curtos. Porque se for longe eu enxergo. Então, se for perto eu não enxergo. Então o problema é o braço, né? Não é as vistas. Vou dar uma chave. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A maioria dos casamentos termina quando o sistema financeiro vai embora. E muitas vezes a gente fica assim, poxa vida, por que o meu sistema financeiro está tão difícil? É porque muitas vezes você não está estacionado na beira das águas de Deus. Então o homem passa a não conseguir cumprir com seus compromissos, e muitas vezes nós colocamos culpa no patrão, muitas vezes nós colocamos culpa na sociedade, nós colocamos culpa em todo mundo, menos na gente. Mas eu costumo dizer à minha igreja, os problemas nunca vêm de cima. Se eu olhar para cima, nunca vem problema de lá. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está com um problema, não olha para cima e diz assim, não blasfeme contra Deus, como muitos já vi. Parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não me ouve. Isso é blasfêmia. Quem fez o olho não vê, e quem fez o ouvido não ouve? Se ouve. Então nós precisamos estar na presença de Deus para poder prosseguir juntos. É a presença de Deus. Sem ela, a gente não vai conseguir chegar. Então nós precisamos estar junto de Deus, porque só assim nós vamos conseguir a nossa caminhada. O pastor, o pessoal está gostando da pregação. As torradas estão tudo na mesa. O pastor já Eu vou pedir que o Oribe pegue aqui para mim, Oribe, ver se você consegue colocar a leite. Só passar o fio por baixo, ele segura. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para situações que levam a gente a ter o desejo de desistir, né? De deixar tudo, de largar tudo, né? Mas nós precisamos observar mais a vontade de Deus, porque a família é a instituição divina. Quando Deus criou Adão, deu para ele um monte de tarefas: cuidar do jardim, dar nome aos bichos, e virou aquela correria, né? E o Senhor falou assim: eu vou dar a ele uma ajudadora, né? Ajudadora. Não é tomar o lugar do Adão, não. Tem muitas mulheres que ela não quer ser ajudadora, né? Ela quer colocar o marido como ajudador.
Não pode. Funciona não. E a mulher sábia sabe ajudar o seu marido. A mulher sabe elevar o seu valor diante do seu marido, dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja ajudadora. E o Senhor disse a Abraão: Adão, tudo está na tua responsabilidade. É você e você e você mesmo. Certo? Não tinha mais ninguém. Só estava ele, né? Então Adão tinha o dever de proteger, guardar, sustentar, né, a vida de Eva, para que eles pudessem caminhar junto. O que aconteceu? Ele não cuidou da mulher. Ele deixou a mulher ficar conversando com um estranho. Ó, a mulher batendo papo com a estranha lá, fazendo fuxico, e o homem não tomou decisão. Tanto é que você lê a Bíblia de capa a capa. Aonde está escrito que Eva pecou? Quem pecou? Adão. Mas quem pecou na verdade? A mulher. Mas quem ficou com a culpa? Por que o Adão ficou com a culpa? Porque ele não cuidou. O homem é sustentador, é cuidador. Ele tem que cuidar, ele tem que colocar as coisas no lugar. Porque senão, o valor do rubi vai para o brejo na presença de Deus, porque Deus não colocou assim. Deus colocou a hierarquia para que tudo funcione. Então, para caminhar junto, nós precisamos estar dentro da hierarquia de Deus. Não adianta, irmãos. Se não tiver, não funciona. Tinha uma irmã que falava assim: o meu marido é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Que vira a cabeça, né? E eu falei para ela assim: irmã, você está sendo a carne de pescoço. Você está destruindo o seu casamento, né? Você já castrou o seu homem como homem. Ele já nem é homem mais. O homem agora é você. Eu falei para ela: vocês fizeram operação de trans. O homem passa a exercer o papel da mulher, e a mulher o papel do homem. Não é trans isso aí? Espiritual, mas é. Não funciona. Não vai funcionar, irmãos. Se nós somos cristãos e a Bíblia é a nossa regra de fé, nós devemos colocar o nosso coração nisso. E o nosso coração deve estar voltado em dar valor em realmente aquilo que há, né? A nossa esposa vale muito mais do que o rubi, né? Mas para reconhecer esse valor, precisa estar na vontade de Deus. Então tem muitos homens que são desvalorizados, tem muitas mulheres que são desvalorizadas, exatamente por estar na posição errada. Nós estamos vivendo uma sociedade que obriga, né, a família a ser destruturada, né? Os homens, lá em 1900 e bolinha, quando Getúlio Vargas calculou o salário mínimo, ele calculou assim: o homem, a mulher e os filhos. Então o salário mínimo na época, hoje, trazendo para hoje, seria R$5.000, que é um salário que dá para você pagar um aluguelzinho e comer e ficar sossegadinho no teu canto. Mas aí a mulher quis tomar o lugar do homem, aí sobrou mão de obra. Agora é a mulher que sustenta a casa, a maioria das mulheres estão sustentando a casa,
E além de sustentar, tem que chegar em casa e fazer o trabalho de mulher. Está vendo como a sociedade nos empurra para a destruição? Aí os nossos filhos são colocados na creche, porque a gente não tem como cuidar. A gente terceiriza a paternidade, a gente terceiriza a humanidade, né? A maternidade, a gente terceiriza tudo, e assim a família vai sendo destruída, vai acabando. Sabe por quê? Porque os homens não conseguem mais ser o alicerce da casa. Mas nós estamos vivendo esse tempo, então a gente deve colaborar mais, ajudar mais, no sentido de, né, as coisas andar mais para o lado de Deus do que para o lado do mundo. Não está fácil. É um jantar romântico? É. Mas sem amor, sem a presença de Deus, não vai existir romantismo. E é muito bom ver esse grupo de casal aqui essa noite, que tem buscado a presença de Deus e que tem o desejo de ser diferente, porque pertence a Deus. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Bom, as torradas não acabaram, tá? Beleza. Vamos para, eu vou ler Salmo 128, né, que é um salmo eu costumo ver esse salmo como, né, o salmo-chave, né, para a família. Olha só: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja bem, andar na presença de Deus, certo? Versículo 2: pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Eu tenho um testemunho aqui, porque a gente ganha e nunca lembra de Deus, tá? Como é que é a sua oração? Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero uma filha, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero... É mais ou menos assim, não é? Mas como é que é a oração do Pai Nosso? A oração começa com o elogio. Pai nosso que estás no céu. Está falando para Deus. Santificado seja o seu nome. Para Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Para Deus. Hã? Mas a nossa oração, ela não lembra de Deus. Ela só lembra da gente. Nós somos egoístas. E quando nós somos egoístas? Porque nós achamos que Deus não sustenta a nossa vida. É quando nós achamos que Deus não está sustentando a nossa vida. Não está indo bem porque muitas vezes você não está bem com Deus. Eu vou dar um testemunho aqui, né, do meu filho que está aqui. Ele ligou para mim e falou assim: pai, ora para mim porque o patrão vai mandar eu embora. Eu estou com a Andreina pequena, o Tiago pequeno, a Cassandra pequena, a mulher desempregada. Né? E ele lá, você ora por mim, porque se, nosso Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Aí eu falei: espera aí, meu filho, deixa eu te falar um negócio para você. Tá feio o negócio? Tá feio. E eu falei para ele assim: como é que está o seu dízimo, meu filho? É porque eu estou com a criança pequena, porque o fulano ficou doente. Eu falei para ele assim: eu não estou te perguntando da sua família, eu estou te perguntando da tua fidelidade com Deus. Porque se a tua família está pagando, é porque você está sendo infiel. Escuta que eu vou te falar. Fala. Para tudo que você está fazendo aí. Vai lá no canto, ora ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, entrega tudo ao Senhor agora, arrepende desse teu pecado, certo? Certo. Aí ele foi e fez. O desespero era tanto que ele foi e fez.
No outro dia eu estou em casa, ligou o telefone, pai, ai, glória a Deus, o que aconteceu? O patrão não vai me mandar embora mais. O problema era o patrão. Muitas vezes a tua esposa não pode olhar na tua cara. Aí você fala que ela é chata, mas você não se analisa. Muitas vezes, né? O teu esposo não consegue olhar na tua cara. Aí você fala que ele é chato, mas você não se analisa. Você não examina o quanto você é chato, o quanto você é feio, e que Deus teve que trabalhar muito para dar você para ele ou para ela. Você não valoriza, não? Tem que valorizar, né? Ele está aqui. Oripe, depois desse dia, teve mais problema assim? Amém. 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 Faltava o que, irmãos? Deus. Deus. A nossa vida ela não é dividida. Eu sou fiel, eu não falto na igreja nem um dia. É um ponto da sua vida. Não é todos. A vida cristã, ela tem pontos que precisam ser trabalhados. O que eu ensinei para ele é porque eu tinha o quê? Também aprendi. E às vezes a gente aprende da pior forma possível. Sabe por quê? Porque a gente só lembra de Deus quando as coisas estão ruins. Não deixe ficar assim. Não deixe chegar a esse ponto. Busque o Senhor, consagre a sua vida, consagre seu trabalho, consagra teus filhos, consagra tua esposa, teu esposo, coloca na mão de Deus. Você não tem noção do tamanho da bênção que você tem, e às vezes pensa até em jogar fora muitas vezes. Faça isso. Deus é soberano, e a mulher que você ainda não conheceu, apesar de estar vivendo com ela durante 20 anos, o Senhor pode transformá-la em um rubi precioso. E esse homem pode se transformar num sustentador no Senhor. Amém. Porque Deus é soberano. Amém. E Ele pode todas as coisas. É. Aí vem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Ai, como é pão. Né? Como é pão. Você chega em casa, tá aquela videira lá, aquela parreira de uva do lado da tua casa, simbolizando a esposa aqui, certo? Aí você chega debaixo da videira, o que você encontra debaixo da videira? Sombra. Você encontra sombra. Aí você encontra o fruto, doce, gostoso. Mas quantas mulheres estão amargas, sem sombra nenhuma para oferecer? E quantos homens têm uma videira plantada do lado de casa e fica nos bares fazendo daquela? Como irmãos, isso é preciosidade de Deus. Isso é algo que trouxe Deus para nós. Irmãos, como é bom. Eu detesto chegar em casa e a minha esposa não está, né? Quando ela vai cuidar da mãe dela, eu como até as portas dos armários. Fico ansioso. Né? Não sabe onde põe as coisas, não acha nada, e vira um chapéu velho. E é um monte de bicho para tratar, porque eu tenho que tratar, né? É gato miando em cima do telhado, é gato... Aí tem minha filha, passa lá correndo. Pai, eu vim aqui ajudar. Ah, que bom que você veio. Irmãos, quando seu marido chegar, ele precisa encontrar uma sombrinha, ele precisa encontrar um fruto doce, e quando ele chegar também, ele tem que trazer as bênçãos de Deus, que é o suprimento. Está vendo? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo com o seu cônjuge, eu não sei. Mas seja o que for,
a sua oração pode transformá-lo. Ore, consagre, entregue ao Senhor. Uma irmã chegou para mim com um filho todo um capeta em forma de guri. Era o filho da irmã, atentado, capeta, ninguém suporta aquele moleque. Ela chegou assim: pastor, eu não aguento mais esse moleque meu, eu vou entregar ele para Deus. Eu falei: você está atrasada, você está muito atrasada, já virou capeta já. Você tinha que ter entregado lá no ventre, a hora que você concebeu ele. Agora que ele virou capeta, eu tenho uma notícia ruim para te dar, irmão. Qual que foi? Deus não aceita coisa ruim. Como é que você vai fazer uma oferta para Deus numa desgraça dessa? E muitas vezes nós queremos consagrar as coisas para Deus quando nós já perdemos, quando nós já estragamos, quando nós não tomamos conta. Irmãos, aí já é tarde demais. E o texto continua: eis que assim, não, tem um versículo ainda que continua e fala assim, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Oh, que delícia, hein? Que bênção, hein? Que maravilha. Você chega, encontra sombra, encontra doce e encontra os frutos sentados na mesa te esperando para um jantar em família. Tem preço não, mas tem muitos que não sabem valorizar. Tem muitos que não sabem valorizar. Cuidando de um casal, pastor, vem aqui em casa que o bicho está pegando. Estou indo aí. Cheguei lá, casal novo ainda, e ela começou a sortar todos os podres, e ele também já jogando todos os podres. Foi: esse negócio está fedendo aqui. Espera aí, irmão, vamos conversar um negócio. Eu falei para ele assim: o dia que você conheceu a irmã fulana, o dia que você conheceu ela, que você olhou para ela, o que você pensou dela? Aí ele já murchou. Eu falei assim: e quando você saiu para casar com ela, você casou com ela porque você não gostava dela? Murchou de novo. E eu falei para ela: quando você conheceu ele pela primeira vez, qual foi a visão que você tinha dele? Que era uma desgraça, como você está falando hoje? Ela disse: não, a gente se casou porque a gente se amava. Eu falei: e vocês vão deixar o ódio separar vocês? Se foi o amor que uniu, por que o ódio tem que separar? E eu disse assim: fulano, olha bem para os olhos dela e fala para ela que você não gosta dela, que você odeia ela. Fala! Olhei para ela: fala para esse homem que você não gosta dele, que ele é uma imundiça. Vocês não querem falar não? Então levanta, se abraça. Levanta, se abraça. E depois daquele dia, nunca mais eles fizeram isso. Amém. Nunca mais. Sabe quem está destruindo? O inimigo. O diabo. Pega esse salmo e presta atenção. Como é gostoso, Mas tem muitos homens que eu conheci, que dava hora de ir embora para casa, ele dizia assim: eu quero fazer hora extra. Aí a pessoa falou: nossa, ele está trabalhador, muito trabalhador. E ele ficava lá até 10, 11 horas, meia-noite fazendo hora extra. Mas não é porque ele não queria trabalhar, não é porque ele precisava de dinheiro, é que ele não queria voltar para casa, porque ele não tinha uma parreira lá, ele não tinha fruto lá, ele não tinha desejo de voltar para casa.
Isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. Né? Você que é casado, pelo jeito aqui todo mundo já é casado, se tem alguém que não é casado ainda, ore bastante, consagre o namoro, né? Porque hoje os casamentos não estão dando certo, por causa de quê? Né? Estão casando antes e namorando depois. Né? Os casais se envolvem primeiro, para depois ver se vai dar certo. Não, primeiro se conhece, se respeita, se ame, e depois então parta para uma união na presença de Deus, consagre tudo na presença de Deus, e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Amém. Mudou a minha, mudou a do Uribe, mudou a de tanta gente, vai mudar daqueles que precisam de mudança também. Né? Agradecer. Né? Eu conheci uma irmã que praguejava sobre os filhos, porque já não dava conta mais. E eu fui nas clínicas levar uma irmã no médico, e eu cheguei lá, tinha uma senhora com 2 crianças gêmeas, a coisa mais linda. As 2 num carrinho, certo? Toda sem ação nenhuma, né? Sem movimento nenhum. Eu fiquei olhando para aquela mãe, eu fiquei com dor no coração, eu disse assim, puxa, uma criança já é difícil com deficiência. E eu fui conversar com ela, eu falei, o que aconteceu? Ela disse, olha, nasceu perfeito, mas depois teve esse problema, e as 2 têm a mesma doença degenerativa. E eu conversei com ela, falei de Deus e tal, e ela meio desconsolada e tal. Aí a criança fez assim, ó. Ela, ai, minha filha sorriu, e ficou tão feliz. Porque a mãe, porque ela viu a menina ter uma reação de felicidade. Ela, nossa filha, e abraçou aquela filha, e beijou aquela filha naquela cadeira. Enquanto os pais vê os filhos correndo para cima e para baixo, não dá valor. Chegou na hora da consulta, não tinha quem ajudasse ela a carregar 2. Não. Aí a gente tem que ajudar a carregar. E ela ali naquela esperança de que aquelas crianças se levante e volte a fazer parte da sociedade como todo mundo. Mas quantas famílias têm filhos perfeitos e estão se destruindo, estão se matando por nada, por falta de Deus na vida. É só isso, é falta de Deus na vida. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação, né? E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Né? Às vezes você tem uma mulher que você não gosta, nossa, essa mulher é minha, ai meu Deus. É porque o seu temor a Deus está ruim. Aí você analisa só a esposa, né? Só a esposa, você analisa a esposa. Você não analisa o seu temor com Deus. Epa, o que está acontecendo comigo que as coisas não estão dando certo? Senhor, e aí? Vamos ter uma conversa? Mas não, desce o pau. Ah, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não. Olhe para Deus. Porque se a sua esposa não tiver jeito, Deus mata ela. Mata. A irmã chegou reclamando para mim, do esposo, que eu não aguento mais, eu falei, ora para morrer. Ah, nossa, pastor, eu vou orar por uma cara, não presta? Ô irmãos, o que Deus fazia quando os meninos eram rebeldes lá no passado? Mandava dar chupetinha? Mandava para o psicólogo? Mandava para quem? Para o sacerdote. O sacerdote analisava 1, 2, 3 vezes, não corrigiu, matava. Hã? Ora, mano. Falei para ela, nossa, pastor, também não é tanto assim. Ou então ora para Deus mudar, ué. Mas ora, faz alguma coisa. Que aí resolve. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então,
Quem teme ao Senhor vai ver os netos, vai ver os bisnetos, vai ver a família crescendo, vai ver as coisas andando, porque teme ao Senhor. Vamos seguir junto, mas junto com o Senhor. Vamos caminhar junto, né? Pegado na mãozinha um do outro, com o Senhor. Nós vamos conseguir chegar lá. Eu não conheço teu marido, também não conheço tua esposa. Se for ruim, Deus pode resolver esse problema, né? Deus pode, irmãos, né? A gente já teve casos de marido que a gente mesmo já achava que não tinha jeito. Falei, não, pelo amor de Deus, isso aí acho que nem... acho que eu vou até parar de orar. Mas de repente, né, houve uma transformação. Hoje é uma bênção, um xodó. Irmãos, Deus pode todas essas coisas. O que a gente não pode esquecer é que nós estamos na dependência de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos parar? Duas coisas impedem a sociedade de avançar: a submissão e o amor. Essas duas coisas caminham juntas: submissão e amor. Quando a gente fala de submissão, aí vem as feministas e acha que nós não pode ser tapete, nós não pode ser capacho, nós não pode ser nada. Submissão não quer dizer isso, biblicamente não quer dizer isso. Submissão não é ser pisado, não é ser... Não. Submissão é você estar no teu lugar, fazer a vontade de Deus no seu lugar, né? Não é assim, não. Agora, por que não existe submissão? Hoje é difícil você ver uma mulher submissa ao esposo. Maria? Você é submissa? Vai. Então eu posso continuar pregando. Muitas mulheres não são submissas porque falta o amor. As irmãs, fala com as irmãs. Se você tem um marido que levanta de manhã, trabalha, mata 10, 15 milhões por dia, chega de tarde e você ficou em casa, vamos sonhar. O milagre de Deus é assim, tá? Aí o marido lutou, você ficou em casa, você cuidou do almoço, das crianças, jantinho e tal. Você não teve preocupação de pagar o telefone, você não teve preocupação de pagar a internet, você não teve preocupação de comida no armário, você não teve falta de nada. Quando chega o supridor na sua casa, você vai fazer com ele. Esse é o meu homem. Esse é o meu sustentador. Esse é o homem que Deus me deu. O que você vai fazer com ele? Sombra. A mesa dos filhos ali. Não foi a babá que cuidou. Porque as babás estavam com os filhos. Não, a babá vai embora. Os filhos ficam chorando. O que é a babá? E aí eles pensam, ai, que gracinha! Gracinha? Uma desgraça isso! Como é que pode um filho gostar mais de uma babá do que de uma mãe? Isso é coisa do capeta! É do Satanás isso aí! A criança não tem culpa não. Tá? Aí, você não vai ser submissa a esse homem? Quem não vai ser, irmão? Fala pra mim, levanta a mão quem não gostaria dessa vida. Qual mulher que não sonha com essa vida? O marido vai sair de manhã, você traz um café aqui para mim, né? Tanto conflito na feira, come, né? Aí o marido sobe e você olha. 9 horas. Não sei se eu lavo a louça. Como não vai ser Jesus em relação? Fala para mim. Por que nós somos submissos? Por que nós somos submissos a Jesus? É assim que a Bíblia ensina, que a esposa deve ser submissa, né? Assim como a igreja é submissa ao Senhor. Jesus 5, né? Veja bem,
Aí esse esposo chega, vontade de fazer uma coisa para ele, velho. Ó, amor, tá pronto, prontinho, tá pronto, já, criança com o papai, né? Tranquilo, vamos, tá, vamos, faz muito, tá no chão, né? Aí vai tudo bem gostoso, né? Vai dormir, né? Aí tem um clima para ter uma noite de amor. Aí a mulher está tomando banho, você fica esperando, ela saindo com uma noite de amor. Ela sai com a camiseta da Dilma. Bem no lugar do dedo dela. Essa cena não vai sair da minha cabeça nunca mais. A gente vai ser submissa, não vai? Isso é submissão. Não só vai a minha esposa é submissa, mas eu não posso ensinar o submissão. Bem, Não. Ela não é muito que dá opinião, não. Mas eu é bem mais. Às vezes fala assim, a gente vai, eu vou buscar marmita, a gente vai comer lá ou aqui? Ela fala, você que tá. Nós vamos fazer isso ou aquilo, ó, você que sabe. Aí eu fico bravo, nossa, só eu que sei também?